Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo e é exatamente o último capítulo do nosso livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem coroar todo esse ensinamento que nós tivemos durante as reflexões do livro todo. Nas últimas semanas temos falado muito em oração, prece. Os senhores já estão catedráticos em oração e prece. E esse último capítulo também vai falar de prece. É um capítulo onde existe uma coletânea, uma coleção de orações para as mais diversas situações da nossa vida, de como a gente pode orar pelos outros, em situações de doença, em situações de desencarne, em situações aflitivas, enfim, em todas as nossas dificuldades, existe uma forma da gente poder fazer uma oração ou para nós mesmos ou para outras pessoas, fazendo uma caridade com a oração. E aqui nesse capítulo, então, eles vão nos dar, são 45 sugestões de oração para essas diversas situações. Além dessas 45, eles iniciam o capítulo com a oração dominical, o Pai Nosso, porque eles consideram que é a oração, primeiro porque ela nos foi trazida por Jesus, foi ensinada por Jesus, e segundo porque ela consegue fazer sucintamente uma análise de tudo aquilo que a gente necessita. Os Espíritos começam o capítulo nos alertando para o seguinte: a forma de orar não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Ou seja, o que temos aqui são sugestões. Não é para a gente pegar cada uma dessas preces e fazer sempre daquele jeito. O importante é a gente entender e desse entendimento fazer a prece da nossa forma, colocar o nosso sentimento trabalhando em cima dessa sugestão. O interessante também do capítulo é que todas essas preces se iniciam com uma orientação a respeito da doutrina. Então, para cada situação, eles vão colocar explicações de como a doutrina encara aquela determinada situação. Então, nós temos praticamente um resumo do livro nesse capítulo. É importante e recomendável, então, que se leia, porque a gente já tem uma boa noção de tudo o que o capítulo nos traz. Eles recomendam que a gente sempre, quando faz uma reunião como essa nossa, se faça uma prece. Essa prece não tem o sentido de um rito, não é uma missa, não é uma ordem, né? É uma forma de que nós possamos nos sintonizar. O Pedro orou o Pai Nosso porque é a oração que é mais conhecida por todos. Então é uma forma mais prática de que a gente consiga uma união de pensamentos. Porque é importante que numa reunião como essa a gente tenha uma união de pensamentos, porque esse padrão que se uniformiza
permite que o trabalho da espiritualidade se transforme em uma coisa mais produtiva, digamos assim. Então, por isso, Kardec recomenda que se comece e se termine uma reunião com uma oração. E não necessariamente seja o Pai Nosso. Pode ser uma palavra, alguma coisa que se diga, mas que seja alguma coisa compreensível para todos, sem a gente usar termos de elevado português, porque aí muita gente pode não compreender, né? Então, a coisa simples, mas que seja feita com sentimento. A coisa mais importante da oração realmente é o sentimento, né? Aquilo que a gente está colocando de dentro da gente, né? Para poder se ligar a Deus, né? É o nosso sentimento nos sintonizando com Deus, né? Como os Espíritos recomendam aqui e enfatizam essa questão de que o Pai Nosso é uma das orações mais significativas que a gente pode entender e fazer, eles fazem inclusive toda uma análise dos termos de cada frase do Pai Nosso, né? Explicando mais ou menos em relação à doutrina, em relação ao conhecimento todo, o que cada frase dessa nos traz. Eu procurei também trazer alguma coisa nesse sentido, mas não procurando levar a coisa no sentido assim de instrução, como eles fazem aqui no capítulo, mas no sentido de procurar demonstrar como é que nós podemos nos ligar a Deus, como é que nós podemos conversar com Deus, porque uma oração nada mais é do que um diálogo entre nós e Deus. Então, de uma forma assim mais íntima, digamos assim, né? Eu procurando me ligar a Deus, nós procurando nos ligarmos a Deus, como é que a gente pode pronunciar e entender esse Pai Nosso, né? Então a gente, quando começa o Pai Nosso, né? O Senhor da vida. Por que Ele é Pai Nosso, né? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Ser Supremo. Tudo que existe no universo foi criado por Ele. Todos os seres, inclusive todos os nossos irmãos, todos nós, do planeta Terra e dos outros planetas, todos fomos criados por Ele. Por isso é que Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai Nosso, porque Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai de toda a criação. Por isso dizemos que é o Pai Nosso. Jesus nos ensinou, a gente já viu isso aqui nos capítulos, que Deus está em nós. Deus está em toda parte. Deus está em todo o universo. Nessa enormidade que é o universo não se limita àquilo que a gente vê. A gente tem constatado praticamente todo dia que se descobrem objetos, galáxias mais distantes, e tudo isso faz parte da criação. Então, apesar de Deus estar em nós, Ele não está apenas em nós, Ele está em todo o universo. Por isso é mais prático e mais inteligível dizer que Ele está no céu, porque Ele está em todos os lugares. Então, o Pai Nosso está no céu. As virtudes de Deus, os seus predicados, a magnitude, a bondade, a justiça, a sabedoria, a misericórdia, o amor de Deus,
que a gente entende e percebe, só podemos nos reverenciar a Deus chamando Ele de santo, porque se a gente chama os nossos irmãos que aqui estiveram numa situação de ajuda, nós chamamos de santo, a Deus nós temos que chamar de santíssimo, ou qualquer coisa parecida, né? Então, nada mais lógico do que santificar o nome de Deus, né? Por isso dizemos, santificado seja o vosso nome, né? Para que a gente possa tê-lo conosco, Jesus também já nos ensinou, né, aquilo que a gente faz por mais pequenino, a ajuda que a gente dá, a caridade que a gente presta, é uma forma de nos ligarmos a Deus. Então, sempre que a gente procura usar da caridade, usar do perdão, usar da nossa sintonia com os nossos irmãos, de todo o nosso trabalho que a gente possa fazer, né? O amor que a gente pode trazer, né? Obedecer às leis de Deus, né? Como Jesus, sempre Jesus nos ensina tudo isso, né? Mas na medida que a gente pratica essas leis, pratica a caridade, nós estamos fazendo com que o reino de Deus se aproxime de nós. Então nós estamos praticando essas leis, seguindo essas leis, nós estamos fazendo com que o reino de Deus venha a nós, né? Por isso nós dizemos, venha a nós o vosso reino. Da mesma forma, né, se comportando dessa forma, procurando a cada dia melhorarmos, né, nós ainda não somos perfeitos, não temos condição de que essas coisas todas que a gente fala se realizem, né? A gente está sempre está sendo cutucado, né, de alguma forma, mas a gente tem que procurar, na medida do possível, melhorar, né? E o nosso esforço em nos melhorarmos, em seguir essas leis, né? Praticando o amor, praticando a caridade, é exatamente aquilo que Ele espera de nós, né? É aquilo que nós estamos demonstrando para Ele, que estamos fazendo, né, a vontade dEle, né? Ao nos comportarmos, nos integrarmos com a natureza, respeitarmos a natureza, nós estamos fazendo com que essa ligação com Ele seja sempre feita de uma forma harmoniosa, né? E da mesma forma que o nosso pensamento, na medida em que sempre o nosso pensamento é um pensamento bom, é um pensamento voltado para as coisas boas, sem pensar coisas más, na medida que a gente pensa coisas más, a gente vibra de uma forma negativa. E essa vibração, se ela se espalha, não só no ambiente onde nós estivermos, mas ela se espalha por todo o universo, porque o nosso pensamento é uma energia que se transforma, que se transporta, né? Então, agindo harmoniosamente com a nossa natureza, pensando de uma forma positiva, nós estamos fazendo com que a vontade de Deus aconteça na terra e no céu, né? A vontade dele está sendo cumprida dessa forma. Deus nos dá a oportunidade do trabalho
da nossa vida material, nós precisamos trabalhar para nos sustentar, nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter, cuidar da educação dos filhos, enfim, nós temos despesas, nós temos situações que a matéria exige, né? Da mesma forma que nós temos não despesas, mas obrigações para cumprir essas leis de Deus, de ordem moral, de praticar o amor, de praticar a caridade. Então, para que a gente tenha forças para isso, é preciso que Deus, a gente roga a Deus que Ele nos dê essa força. E essa força, tanto material quanto espiritual, simboliza-se pelo pão. Jesus já dizia, o pão da vida. Então, quando nós dizemos, dai-nos o pão de cada dia, nós estamos pedindo para que Ele nos dê forças para que nós possamos trabalhar e conseguir. Ele não vai trabalhar por nós, Ele vai nos dar a força para que possamos trabalhar, vai nos dar as oportunidades, através de um emprego novo, através de um amigo, através de alguém que precise da nossa prece, precisa de nossa ajuda. Então nós estamos nos alimentando com o pão que Deus nos dá através de todas essas oportunidades. Por isso dizemos o pão nosso de cada dia, para que Ele nos dê hoje e nos dê sempre, né? A nossa imperfeição faz com que muitas vezes a gente se desvie do caminho, né? A gente não tem uma conduta muito boa, a gente erra, às vezes involuntariamente até, a gente fere um irmão, né? E para a gente perdoar, perdoar machuca o nosso orgulho, né? A gente tem que se humilhar, tem que se abaixar para poder perdoar. E é difícil. A gente ainda não tem esse desenvolvimento moral para simplesmente chegar e abrir o coração, Muitas vezes a gente erra de uma forma involuntária, mas às vezes a gente faz as coisas de uma forma voluntária também, né? Mas sempre a gente tem essa dificuldade, né, de perdoar quando Ele nos machuca, né? Da mesma forma, alguém que a gente perdoe, a gente tem a consideração de Deus, mas nós ainda não temos condições e evolução suficiente para perdoarmos a todos. Então, quando nós nos dirigimos a Deus pedindo para que Ele nos perdoe, nós temos que entender que a justiça dele é igual para todos. Então, Ele perdoe as nossas dívidas, mas assim como nós perdoamos os nossos irmãos, né? Se temos condição de perdoar incondicionalmente a todos, com certeza Ele nos perdoará incondicionalmente. Mas na medida em que nós temos alguma dificuldade em perdoar alguém, nós não temos o direito de exigir que Deus perdoe-nos integralmente. É preciso que entendamos isso. Por isso dizemos, né, que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? E o mundo que a gente vive, especialmente o mundo que nós estamos vivendo atualmente, é cheio de oportunidades, cheio de maravilhas, e nem todas são muito boas, né? Muitas vezes a gente acaba tropeçando em alguma situação difícil, o nosso padrão vibratório cai assim de uma forma triste, né? E a gente erra. Então, por isso a gente precisa pedir para que Deus não nos deixe cair em tentações, né? A gente sempre dá uma desculpa, diz, a carne é fraca,
né? A gente não consegue passar por todas essas dificuldades. Mas a gente tem que, então, ter a consciência de que ainda não conseguimos superar a todas as dificuldades e pedir realmente a Deus que Ele nos livre do mal, né? Não nos deixe cair em tentações e nos livre do mal, para que nós possamos ter a ajuda necessária para sair dessa situação. Mas Ele só pode nos livrar do mal dependendo do nosso esforço em conseguir querermos nos livrar do mal. Porque se ficarmos praticando o mal e pedindo ajuda, ele não vai sentar na cadeira, porque ele não é um ser como nós, ele é um ser de uma energia, mas ele não vai agir se nós não fizermos a nossa parte, o nosso trabalho. E conscientes de que tudo isso, né, faz parte da nossa vida, né, fica então essa forma de nos ligarmos a Deus através de um Pai Nosso, entendendo todas essas frases que Jesus colocou, né, o que ele estava querendo dizer com tudo aquilo, né? E ele termina com um assim seja, ou com um amém, né, no sentido de que seja, Senhor, feita a tua vontade e não a minha, porque tu és a sabedoria, eu sou ainda um filho pequenininho que precisa da tua ajuda, né? E essa sintonia vai fazer com que Ele possa nos ajudar. Só para explicar melhor essa questão de sintonia, vou contar uma historinha bem curtinha, porque o nosso tempo já está estourando, né? Uma historinha da Madre Teresa de Calcutá. Um dia um repórter perguntou para ela, quando ela orava, o que ela falava com Deus. E ela disse, eu não falo nada, eu só escuto. E aí ele perguntou para ela, e o que é que Deus diz para a senhora que a senhora escuta? Ele não diz nada, ele só escuta. A sintonia é o suficiente, né? A nossa elevação cria essa forma de orarmos e Deus entender tudo aquilo que a gente quer e a gente procurar entender tudo aquilo que Ele nos pede e a gente executar. Que Deus nos abençoe.